Então, galera, última aulinha do dia. Pelo menos. É a última aula. Ah, vocês têm aula à tarde? Não, né? Acho que é só o primeiro, só o terceiro. Não sei, mas tudo bem. Última aula do dia. Vocês viram que mudou o título. Falaram, professor, cadê a gravitação? Acabou, gravitação acabou. Vamos continuar. Tem lá o especialzinho que eu vou mandar pra vocês, pra quem quiser uma coisinha a mais. Não vai ser extenso, mas também você pode ver quando você quiser, tá, gente? Eu não quero sobrecarregar vocês, mas também não quero deixar vocês pra trás. Movimento uniforme. A apostila 4, ela é basicamente o que foi citado no começo da apostila 1. Quando vocês estão começando a apostila 1, vem aquelas aulinhas. Ai, o referencial. Ai, essa caneta está se movendo. Ai, em relação a mim, não. Em relação ao carro que passa na rodovia, sim. Sabe aquelas aulas assim? E depois que passa um tempo, você começa a dar velocidade e aceleração. E você para de estudar velocidade e aceleração e você começa a dar força, que é a causa da aceleração. E aí você vai para a parte da dinâmica. O que a apostila positivo faz? Ela retoma no quadrimestre a cinemática, que é estudar o movimento pelo movimento. Então a gente vai estudar velocidade, aceleração, posição, equações, tipos dos movimentos, tá? E a gente vai começar com o movimento uniforme. Movimento uniforme, que tem esse nome, porque uniforme é algo que é igual, né? Então, são movimentos com velocidade constante. Ah, gente, espera que eu vou ter que iniciar o programa aqui. Eu esqueci na troca de aula. Espera só um pouquinho. Toda vez que eu coloco para gravar no OBS e paro de gravar, ele dá uma travada aqui. Tem que trocar esse arquivo que eu estou usando. Espera aí. Pronto, sumiu. Nossa senhora. Voltamos. Então, velocidade constante. Cadê? Aqui. Para velocidade constante, vocês cansaram de ver no nono ano. Quem estudou aí no Glorinha, né, que eu sei que o material positivo tem. Se vocês estão em outro colégio, talvez você tenha tido física. Então, tem física no nono ano, né? Vocês tiveram, né? Vocês conhecem essa equação. Não, como matéria separada, não. Mas tá dentro de ciências, não tá? Isso. Ah, tá. Mas essa equação vocês viram, né? Delta S por delta T. Ano passado. Esse ano eu sei que vocês viram, mas... Essa sim. Tá, essa aqui é clássica. Na verdade, vocês veem isso aqui em matemática antes de ver em física. Tá? Porque a matemática fica lá, a tartaruguinha andou 10 metros em 2 horas. Aí você tem que calcular a velocidade da tartaruga. Você só não sabe que é uma equação que depois você vai usar na física. Tá, essa equação todo mundo conhece. Velocidade. Deslocamento sobre o tempo. Então vamos fazer a legendinha. Não que eu precisasse, né? Mas vamos lá. Velocidade, deslocamento e tempo. No sistema internacional, nós temos velocidade em metros por segundo. Tá? Eu vou colocar aqui quilômetros por hora, porque eu vou depois transformar uma na outra. Quilômetros por hora. Tempo em segundos. Eu vou mudar de cor aqui, peraí. E deslocamento em metros. Esse é o sistema internacional. Para você transformar isso para o usual, que é o quilômetros por hora, de metros por segundo para quilômetros, você multiplica por 3,6 e o contrário, você divide por 3,6, tá? Eu não vou ficar demonstrando por que é 3,6, tá, gente? Porque a gente não tem todo esse tempo do mundo, não. Mas é uma transformação que eu acho que todo mundo lembra, porque a gente já usou também desde quando eu comecei a dar aula para vocês. Só que é o seguinte, essa equação, ela é muito boa, só que ela tá mal redigida, ela tá mal montada, certo? É tipo aquela lasanha feia, que aí você olha pra lasanha, o gordo, o tal do gordo nas graças, olha pra lasanha e fala, nossa senhora, que coisa horrível, tudo estruchinhado, você fala, nossa senhora, tá feia. Aí você come e tá, nossa, que delícia, lasanha boa. Então, o visual importa pra gente. Se ela tiver do jeito que fica mais fácil, tá? Aqui a gente preferiria. E é o que eu vou fazer com vocês aqui. Eu vou pegar essa equação e eu vou mexer nela. Por quê? Porque ΔS é S menos S0. Lembrando que todo delta é final menos inicial.
E ΔT é T menos T0. Né? Tempo na posição 0. S0 é posição no tempo igual a 0. E T0 é tempo no tempo igual a 0. Né? O momento do tempo igual a 0. Só que normalmente o tempo inicial é 0. Normalmente o nosso problema começa zerado e o tempo vai começando. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu posso tirar esse negócio daqui. E aí essa equação vai ficar assim, ó. Vou fazer para baixo aqui. Oh, meu Deus. Velocidade S menos S0 dividido pelo tempo. Vou multiplicar o tempo lá, a velocidade, S menos S0. Quem conhece onde eu quero chegar aqui já percebeu para onde nós vamos, né? Vou passar o S0 para cá, vai ficar S0 mais VT igual a S. Ou, se você inverter os dois lados para ficar bonitinho, S0, desculpa, S é S0 mais VT. Essa é a equação do sorvete, tá? Ou só sorvete, eu uso sorvete, só falo só sorvete. É a função horária da posição. O nome dessa equação é função horária da posição. Por que ela tem esse nome? Já vou explicar. Função horária da posição. Por que horário da posição? Porque o horário, o tempo, vai determinar a posição final. Tá? Posição final. Aí você fala, pô, professor, mas e a posição inicial e a velocidade? O movimento é uniforme, a velocidade é constante. Então, o valor do V não vai mudar, é uma constante. E a posição inicial, para cada caso que você for estudar, o objeto só consegue começar em uma posição inicial. Ele não pode começar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, S0 e V são constantes aqui. São termos que não sofrem alteração para cada caso. CTE é constante, tá? Então, essa é a função horária da posição. Percebam que essa equação é exatamente a da velocidade média, ΔS por ΔT, tá? Ah, professor, então eu vou usar outra. Não, você não vai usar outra, porque assim, se quiser usar, você usa, mas depois não me enche a paciência. O jeito que essa equação, a função horária está escrita, ela é muito mais prática de trabalhar do que do jeito de cima, tá? O jeito que ela está aqui embaixo, ela já está montada para resolver problemas que ali em cima já não daria certo. Ou você teria que primeiro abrir a equação, isolar o termo, e aí não vale a pena. Olha só, fazer a legendinha aqui, ó. Eu vou fazer onde cabe, tá? Porque aqui, vamos lá então. S é a posição final. S0, a posição inicial. V, a velocidade. E T, o tempo, tá? Unidades, as mesmas ali de cima. Posição final em metros. Posição inicial em metros. Velocidade em metros por segundo. E tempo em segundos, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam entender, a gente vai trabalhar no movimento uniforme com essa equação. A não ser o movimento que é circular, né? Que é em torno de um ponto, que aí eu preciso, como falo, de umas adaptações, certo? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer um tempo para copiar? Posso tocar o barco? Como está a situação aí? Por mim, pode tocar o barco. Pode ir também. Toca o barco. Pode continuar, beleza. Então vamos lá. Se alguém precisar que volte, a gente pode perguntar na boa. Professor, volta aí. Tá? Essa vai funcionar igual a outra. Em qual sentido, João? Tipo assim, igual a outra lá para velocidade média, funciona. Tá? Essa, porque assim, no fundo é a mesma equação. Então o que essa faz, a outra também fazia. E a outra fazia o que essa faz. Só que de um jeito, essa que é o sorvete, ela funciona mais rapidamente, tá? Então, deixa eu pensar. Não tenho um exemplo bom para isso. Mas elas funcionam, a aplicação delas é mais direta. Quer ver? Eu vou pegar um caso aqui já que eu acho que vai ficar. Elas servem para a mesma coisa, isso sim.
Eu vou pegar um caso que fica muito mais claro como que funciona melhor o sorvete do que aquela equação, tá? Que é o encontro de corpos. Então, olha só. Pré-pandemia, porque agora na pandemia não é pra vocês estarem saindo de casa. Eu sei que vocês estão... Vocês, eu digo assim, em geral, né? Eu tô falando vocês especificamente aqui dessa aula. Estão tacando né? E estão fazendo churrasco e todo mundo se abraçando, pulando na piscina, pegando corona. Agora, o que tem pra fazer na Apucarana? Por exemplo, vocês vão falar assim, vou dar um rolê num dia que não tem pandemia. Tipo, vocês tirando a casa dos amigos, pra onde vocês vão? Tipo, shopping? Eu tô perguntando, não é tirando sal, gente. Eu morei em Borrasópolis, então eu posso perguntar na boa. Eu morei em um lugar pior. O que tem pra fazer aí? Cinema? Cinema ainda funciona aí? Porque quando eu ia, tava triste de ver. Tem nada pra fazer. Nada? Não, alguma A coisa. coisa mais legal pra fazer é ir a pé até o Pirapó e voltar. Caramba, hein? Que vida triste, amigo. A melhor coisa fazer pra Pirapó a pé. Meu Deus! Fazer o balão em Cambira, né? Vai até Cambira, faz o balão e volta. Tá bom. Então você foi pra Pirapó, por algum motivo. Foi o Cauã que mandou, né? O Cauã foi pra Pirapó e lá ele encontrou o João, que foi o outro que respondeu aqui também, que falou que tinha nada pra fazer. Quando os dois se encontram, tipo, e aí, não sei o quê. Aí cumprimenta, beleza, tipo, e vai embora. Aí o João chega em casa e fala, eu encontrei o Cauã. Quando você fala que encontrou alguma pessoa, o que você automaticamente pensa? Que elas estão no mesmo lugar, né? Ô, professor, mas você perguntou isso? Perguntei. Então elas estão na mesma posição, tá? Então se dois objetos se encontram, significa que eles estão na mesma posição. Não é no mesmo espaço, no mesmo lugar exatamente. Pensa na rodovia. Vocês estão vindo para Londrina e eu estou indo para Apucarana. Aí a gente se tromba em Arapongas, no pedágio ali, tá? Então eu estou na rodovia, no pedágio, você também está no pedágio. A gente pode falar que a gente está no mesmo lugar, tá? Claro que a gente está um dentro do outro, em cima do outro, mas dá para entender. Então significa que se eu tenho dois corpos e eles estão na mesma posição, a posição de A tem que ser igual à posição de B, certo? A função horária tem esse poder. Olha só. Quer ver? Vou pegar um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil de entender e que dê tempo da gente terminar também. Então eu vou fazer um caminhozinho aqui, ó. Da estradinha, para cá é positivo, referencial. Tá? Se tiver ruim de enxergar, vocês me avisem. Aqui é a posição 0, aqui é a posição 10, aqui é a posição 40. Não está em escala. Aqui é menos 10, aqui é menos 20. Eu tenho um corpo aqui. E eu tenho um outro objeto aqui. Tá? Esse objeto marronzinho se move para a direita com uma velocidade de 10 metros por segundo. Tá? E esse aqui se move para a esquerda com uma velocidade de... Agora deixa eu pensar aqui, gente. Peraí, 60... 10... 5 metros por segundo. Tá? E eu quero saber quanto tempo demora para eles se encontrarem. Qual é o tempo de encontro? Aqui, se eu largasse esse exemplo na mão de vocês, vocês iam chegar na resposta. Tá? Vocês iam pensar um pouco, vocês não conseguir chegar na resposta. Não, às vezes nem usando as equações físicas ali da física, mas vocês iam pensar um pouquinho aqui e eu conseguir chegar num ponto. Agora, qual a posição de encontro e qual o tempo de qual o tempo de encontro e qual a posição de encontro? Para descobrir isso, eu vou montar a função horária para cada um. Tá? Como que é montar a função horária? A função horária é o sorvete. O que eu preciso substituir para montar a função horária são os termos que são constantes. São esses que eu preciso trocar. Os outros eu não vou trocar. Quer ver? Para o corpo... Aqui é o corpo... Vou fazer aqui em cima, peraí. A e B. Tá? Para o corpo A, eu tenho que a posição do corpo A é igual. Qual que é a posição inicial do corpo A?
O meu problema começa com ele na posição menos 20. E a velocidade dele? A velocidade é mais 10 vezes t. Professor, por que é mais 10? Porque aponta para a direita e para a direita é o meu referencial positivo. Tá bom? Então, essa equação, essa função, vai dar a posição final em função do tempo. Por isso que é função horária da posição. Vou fazer a mesma coisa para o corpo B. Posição do corpo B igual. Qual que é a posição? Ué, peraí, gente. Puta. Foi um barulho estranho aqui. Eu, hein? Vai entender. Ah, tem uma pomba batendo na minha janela aqui. Ah, pomba, sai, maldito. Que susto, rapaz. Aí pronto, tô invadindo minha casa. Vou aparecer no jornal, sabe? Professor durante a aula é assaltado, não sei o quê. A pomba deu uma cabeçada na minha janela aqui. Vamos continuar. Pomba maldita. A posição inicial, onde eu estava, é de 40. Eu tô falando do corpo B. Posição 40. E a velocidade do corpo B é menos 5. Por que é menos 5? Porque está oposta ao referencial. Ela está apontando para a esquerda e o referencial para a direita. Ok? Então eu montei as duas equações. Eu sei como que a posição desses corpos... Lembra que isso aqui é da velocidade média. Né? A mesma coisa. Eu sei a partir do tempo que posição que ele vai estar. Se eles se encontram, o que acontece? SA tem que ser igual a SB. Então, menos 20... Espera aí que tá em cima do coisa aqui. Deixa eu fazer mais pro canto, espera aí. SA é igual a SB. Então, menos, cadê aqui? Menos 20 mais 10t é igual a 40 menos 5t. Tudo que tem t vai para um lado, tudo que tem número vai para o outro. Só número, né? Então, vai ficar 15t é igual a 60. Aí você descobre que tempo é igual a 4 segundos. Ou seja, eles vão se encontrar 4 segundos depois. Tá? Agora imagina que se você tivesse que usar a equação da velocidade média. Como que você ia fazer aquilo? Você tem que abrir as equações para no fundo chegar nisso aqui. Então a equação montada desse jeito não é só esse caso, tá? Esse é uma demonstração. Você consegue determinar de um jeito muito mais rápido grandezas físicas que te interessam. Essa é a posição de encontro. E qual que é... Desculpa, esse é o tempo de encontro. E qual a posição que os corpos se encontram? Tá, bom. Que posição que os corpos se encontram? Como que eu vou fazer isso, professor? Você não tem o tempo de encontro? Você não tem as equações das posições? Pega esse tempo e joga em qualquer uma das equações. Porque se você sabe o tempo de encontro, você vai descobrir que posição o objeto vai estar naquele tempo. Logo, é a posição de encontro. Então, a posição de encontro eu peguei essa equação da direita, tá? 40 menos 5 vezes 4, que é o tempo de encontro. Então, a posição de encontro é 40 menos 20, né? Que dá 20 metros. Então, eles vão se encontrar na posição de 20 metros ali do meu desenho. Tá? Então, esse é um dos exemplos em que a equação do sorvete ela tem uma aplicabilidade muito maior do que a outra da velocidade média, tá? Apesar delas serem a mesma coisa, certo? Deu para sacar qual que é? Tipo, esse aqui é um caso. Eu não sei se vocês já viram isso, porque tem professor, eu mesmo, quando eu vou explicar esse conteúdo, eu puxo esse conteúdo lá para o primeiro bimestre. Então talvez vocês já tenham visto isso, tá? Mas na apostila não tem, né, lá no primeiro, ele aparece no quarto, tá? Então, acho que dá para entender, né? É só igualar ali e tá sossegado. Quando vocês vão me garantir, né, se deu para entender ou não, eu vou pegar um exercício pra gente fazer. Pera aí.
Espera aí. Uhum. Aqui não vai ter? Não acredito. Não tem. Não tem. Então vou pegar mais um genérico aqui, tá? Vou fazer um genérico. Por quê? Porque eu falei, pô, essa equação vai determinar se os corpos se encontram. Mas e se eles não se encontram? Tá? E se não houver um encontro? Vamos pensar nessa equação aqui, ó. Vamos ver se alguém consegue acertar a resposta. Eu tenho S, eu tenho a posição, eu tenho posição inicial, eu tenho velocidade, tenho tempo. Tem uma coisa aqui que não pode existir. Não que os 4 termos existem, posição inicial, velocidade e tempo. Mas tem uma coisa aqui que é proibida. Uma coisa só matemática que é proibida aqui. Você pode ter posição inicial 0, velocidade 0, posição final 0, tempo 0, mas tem uma coisa que não pode acontecer de jeito nenhum. Tá? O que é essa coisa que não pode acontecer de jeito nenhum? O tempo. A posição negativa pode, ó, João. Aqui, por exemplo, ela é, ó. Essa posição é negativa. Tá? É a posição inicial, mas poderia ser uma posição negativa. Mas tem a ver com o sinal. A única coisa que não pode ser negativa é o tempo. Não existe tempo negativo. Tá? Então, se você tem 2 objetos e esses objetos não se encontram, quando você resolve o exercício, o que você vai encontrar? Um tempo negativo. O tempo negativo significa que eles não se encontram. Tá? Então posso apagar aqui, gente? Eu vou deixar só o desenho ali para aproveitar o desenho. Aí eu faço um caso a mais aqui. Tá sossegado? Vou começar a apagar aqui, tá? Qualquer coisa vocês pedem, eu volto aqui, ó, o desfaço. Então deixa eu apagar aqui. Então aqui agora eu vou mudar o seguinte. Eu vou mudar essas velocidades. Tá, vou manter as mesmas posições. Opa. Aqui. Paga. Pronto. Então vamos aqui na preguiça mórbida. Do exemplo que agora virou o exemplo 2. Tá? Deixa eu só subir ele aqui para ficar mais bonitinho. Pronto. Exemplo 2. Bom, vamos mudar as velocidades. Esse aqui vem para frente. Eita, nós. Oh, meu Deus. Fica assim mesmo. 5 metros por segundo. E esse aqui, ao invés de ir para frente, ele vai para trás com 10 metros por segundo. Tá? Então aqui já dá para ver que eles não vão se encontrar, né? Cada um está indo para um lado, eles não vão se encontrar. Mas vamos montar as equações. Para o corpo A, lembrando que a equação que a gente quer montar é a função horária da posição, o sorvete. Posição final de A é igual à posição inicial, menos 20. Velocidade, agora ela é menos 10, porque ela está apontando para a esquerda. O meu referencial é para a direita, vezes o tempo. Nesse outro caso aqui, tá? Eu tenho posição inicial 40, positivo. A velocidade também é positiva, porque está apontando para a direita, onde está meu referencial, vezes o tempo. Então vamos ver se eles se encontram. A gente já sabe que não, mas vamos fazer de conta que a gente não sabe. Então, cadê? Posição de A igual a posição de B. Posição de A, menos 20 menos 10t. É igual a 40 mais 5t. Tudo que tem t vai para um lado, tudo que tem número vai para o outro. Então vai ficar menos 15t igual a 60. 60 dividido por menos 15
o tempo vale menos 4 segundos. Então, esse negativo nos indica que não haverá o encontro, tá? Isso que o tempo fisicamente nos diz. Você pode analisar de uma seguinte maneira. Tá vendo que eles estão indo para lados opostos. Se eu voltasse 4 segundos no tempo, rebobinasse a fita do universo, eles iam estar na mesma posição. Tá? Então é uma outra análise que você pode ter também desse resultado negativo. Você pode pensar assim, ó. 4 segundos atrás, eles se encontram. Ah, não vai caber aqui. Eles se encontraram, tá? Mas normalmente o exercício vai perguntar o seguinte: eles ainda se encontrarão? Quando que eles se encontrarão? Você fala, não, nesse caso não, porque o tempo é negativo. Professor, se o tempo der 0, quer dizer que eles já estão na mesma posição, né? Então os dois objetos já estão um junto ao outro. Ok? Então, uma das aplicações que facilita usar a equação desse jeito é essa. Existem outras? Existem. Vamos ver? Sim, mas não hoje. Tá? Faltam aí 5 minutinhos. Não dá tempo de eu começar uma coisa nova e parar pela metade. Então, se alguém tiver alguma dúvida, gente, esse é o momento. Se alguém quiser um tempo a copiar, avisa aí. Fiquem à vontade de perguntar qualquer coisa. E se não, se já entenderam, se já copiaram, já tiraram no print, já não sei o quê. O que eu tinha pra falar pra vocês era hoje. Não, o que eu tinha pra falar pra vocês hoje era isso. E nos vemos semana que vem na aulinha gravada, né? E daqui 2 semanas, novamente com as 3 aulas ao vivo. Beleza? Então, galera, bom almoço, bom descanso, boas aulas amanhã e ânimo que tá acabando já, jovens. Tá? Falou, professor. Falou, Valeu. até mais. Falou, professor. Falou, Falou, professor. até mais. Falou. Tchau, 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 tchau.